Bom dia, bom dia. Voltamos para essa bagaça aqui. Sábado, sábado que essa bagaça vai. Vambora. Ah, agora foi. Bom dia. Bom dia! Como vai, Marcos? Bom dia, bom dia. Vou bem. E você, como vai? Como passou a semana? Um pouquinho de frio, muito atarefada, mas sucesso. Mas o importante é que a gente tá bem, né? Isso é importante, né? Com certeza. Alegria, com animação. O frio é de menos. É verdade. E aí, tá preparado para nossa conversa? Ué, bora lá, né? Estamos aí, um pouquinho ansiosa, mas estamos aí. Uai, né? Uai. Uai! Uai, deixa eu falar com as pessoas de peraí. Aqui, rapaz do céu. Eita, esse Instagram vai dar uma bugada. O Rafael, bom dia, Rafael. Bom dia, palhaço Pinvim. Bom dia, Marcelo. Bom dia, doutora Ensurarada. Olha, o pessoal tá aí, ó. Tá em peso aí. Ei, galera! Abraço para todo mundo aí, um bom dia. Bom dia. Ah, para gente começar aqui a nossa conversa, como Sim. que como que foi que você entrou no universo da palhaçaria? O primeiro Olha, ponto. a história da Bebel começou lá na infância, né? Bebel morava numa cidade do interior chamada Santo Antônio do Amparo, aqui em Minas Gerais. Fica no sul de Minas, para poder ter um melhor direcionamento, ela fica ali próxima de Varginha, Três Corações, ali no sul de Minas. Então, nessa pequena cidade, a Bebel estava passando numa rua, ela tinha mais ou menos 7 anos de idade. E ela viu uns garotos montando um circo, né? No quintal de casa. Uma galera que se reunia de meninos para montar o circo. E tinha arquibancada, era tudo improvisado. O chão era serragem, de resto de madeireira. E aí a Bebel passando na rua, ela viu que tinha lá a cerca era de bambu, né? A Bebel foi passando assim, ela olhou pela greta assim e viu aqueles meninos brincando, aquela empolgação. E ela nasceu no coração dela aquele desejo também de montar um circo. E mal ela sabia que seu pai já tinha atuado em circo e parques, né, itinerantes pelo Brasil. Nem sonhava, porque o pai não chegava nem a comentar essas coisas e tal, já tinha encerrado, né, o ciclo. Então ela viu esse circo e ela ficou empolgada. E ela não foi convidada para participar, né? Detalhe, ela só estava passando na rua. E aí ela lembra que a brincadeira que mais chamou a atenção foi uma brincadeira de abelhinha me dá água e o palhaço jogava água no rosto, aquela coisa, né? Em vez de jogar me dá mel, em vez de dar mel era água, cuspia, né, na cara da pessoa. E ela achou aquela brincadeira um pouco agressiva, apesar de, né? Mas assim, ela ia tentar entender o que era aquilo. Então, a Bebel colocou na mente que ela também ia montar um circo para ela. Na época, o meu pai tinha uma pequena chácara. E essa chácara, ela tinha muito pé de café, né? E tinha uma lareira no meio dos pés de café ali. E a Bebel teve a ideia de fazer esse circo numa lareira.
Então, naquela época, tinha muito pano de café que fala, é o apetrecho que as pessoas usam para pôr debaixo do pé para apanhar o grão cair. E a Bebel imaginava o que eu vou fazer, né? E aí tinha uma serralheria perto da casa, foi lá e colocava todo a serragem dentro do saco e trazia, puxando. Tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, já. Que aquela ideia tinha nascido com 7 anos, mas com 8 ela resolveu colocar isso em ação. Então ela liderava as crianças do bairro para fazer piquenique, ela brincava muito na rua, de carrinho de rolimã com os irmãos, e ela soltava pipa, essas coisas de menino. Era mais um menino que uma menina, porque não tinha brinquedo, não tinha luz na rua, não tinha nada. Era uma cidade pequena, apesar do centro ter um pouco de evolução, onde ela morava não tinha. Não tinha nem calçamento. Brincava na rua, encardida mesmo. E aí ela resolveu montar. E busca serragem, joga na clareira, pega os panos da mãe, vai amarrando no outro e faz uma lona improvisada. Chama os vizinhos, irmãos, vamos fazer um desfile de moda aqui hoje. Eu quero todo mundo de biquíni e quero todo mundo aí de palhaço. Porque o palhaço já chamava atenção. Ela começou a pedir o pai para ir no circo, que montava na cidade, depois ia embora. Dava aquela vontade de ir embora para o circo. Coração ardia, quente, mas meu pai era bem severo, né? Então nem sonhava, ele estava sempre ali na cola, vigiando os passos dos filhos. Aí Bebel monta o circo, faz um espetáculo, monta um espetáculo, chama as crianças para desfilar, chama as crianças para ir repetindo a ideia da Belinha da Mel, aquela coisa. Mas não progrediu assim. A ideia ficou, mas o trabalho parou. Por falta de condições, por falta também de liberdade, talvez. Posso dizer mais liberdade do que improvisação, que improvisação a gente consegue, mas a liberdade é uma coisa mais difícil. Aí a Bebel foi crescendo, estudou, casou com 17 anos, não conseguiu concretizar o ensino médio porque casou muito cedo. Desse casamento adveio 2 filhos, né, um menino e uma menina, que hoje são, né, adultos, né, independentes. Então a Bebel, ela casou, teve filho, depois divorciou, né, separou e foi morar numa cidade chamada Lavras um tempo quando casou, depois morou numa cidade chamada Campo Belo. E ali foi criando, voltou para Santo Antônio do Amparo. Aí depois de Santo Antônio do Amparo ela veio para Belo Horizonte, mais especificamente da cidade de Contagem. E aí nessa época ela prestou concurso público, na época era um cargo bem aquém do que ela queria, mas perante a quantidade de vaga ela resolveu aderir à ideia de prestar um concurso público ali sem nem saber o que estava fazendo. Trabalhou numa UPA há muitos anos, né? E nessa UPA nasceu a identidade do palhaço da doutora Bebel. Foi mais ou menos por volta de 2008. Bebel estava lá nessa UPA trabalhando e apareceu 2 palhaços fazendo trabalho. E ela nunca tinha visto esse trabalho hospitalar, nem humanizado. E aí ela começou a seguir os palhaços. Onde o palhaço ia, Bebel estava atrás. Ai, é muito engraçado. Ela tentava uma conexão com eles e não conseguia. Não sabia nem como, mas gostava daquilo ali. E ela começou a perceber todas as visitas que tinha de palhaçaria nessa UPA. Ela começou a ficar olho, pedia para tirar foto. E, enfim. Aí nasceu essa ideia de fazer o curso de palhaçaria. E assim, quando foi mais ou menos vendo isso e prestando bastante atenção nas ações, ela foi transferida para um hospital, trabalhando no hospital, porque essa UPA havia encerrado o ciclo dela, estava, né, em trâmites aí burocráticos. E aí eles enviaram os funcionários para outros setores. E nessa época
A Bebel foi para um hospital. Chegando lá, a palhaçaria era bem mais intensa do que uma UPA. Era bem mais intensa. A palhaçaria no hospital, na UPA, é mais esporádico, é com menos frequência, né? É mais dupla, não tem muita palhaço assim, mas no hospital a diversidade foi enorme. E aí ela nasceu o desejo dela fazer o curso de palhaçaria mais forte ainda. Foi quando ela estava frequentando uma igreja na época chamada Recomeçar. Ainda existe essa igreja, né? Ela ainda tá lá em Contagem. Bebel morava em Contagem e aí ela resolveu fazer esse curso de palhaçaria. E nessa época, foi mais ou menos 10 anos depois que ela fez o curso. Foi em 2017. E o primeiro mentor, né, o primeiro capacitador, né, foi o Marcelo Maritaca. Todo mundo aqui em Belo Horizonte conhece, que ele é um mestre em palhaçaria, uma pessoa super humilde, bacana, mas um verdadeiro mestre. Ele, com o seu ser, assim, ele é de alma mesmo. Então ele começou, ele dava muito curso de capacitação aqui em Belo Horizonte, Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas eu não sabia nada da vida dele, e não sabia nada nem como é o curso de palhaçaria. Ele tá aí na live, né? Oi? Marcelo tá aí na live assistindo ela. Ah, Marcelo, bom dia, querido. Beijo pra você, viu? Maricota, minha mãe. Maricota! Maricota é minha dupla. Hoje estaremos hoje lá no Hospital Vera Cruz. Maravilhosa do meu coração. Te amo. Marcelo eu não tenho nem palavra. É imensurável o valor que esse cara tem. A Maricota é minha parceira. Quem me introduziu mais próximo do Maritaca foi a Maricota. Eu vou contar a história para você. Então foi assim, aí eu fiz essa primeira capacitação com o Marcelo Maritaca, lá na igreja Recomeçar. Ele é humanizado e a maioria dos palhaços ele é muito voltado para o palhaço cristão, mas ele abrange todas as vertentes de palhaçaria que você pode imaginar. Rua, teatro, está escrevendo um livro, então ele é muito fera mesmo. E aí nesse dia eu fui fazer o curso com ele e eu era uma pessoa muito fechada. Não sei se é por causa dos problemas que vem acontecendo, né? Na vida a gente vai passando por muitos ciclos na vida e a gente vai ficando um pouco assim, sei lá, desconectado desse mundo de público, de se interagir. Então eu comecei a ficar muito fechada. Tive uma depressão forte, eu comecei a ficar muito fechada. Nessa época, então, eu não conversava com ninguém. Ei, doutora Francesca! Um beijo, amor, do Anjo da Alegria. Doutora Francesca do Anjo da Alegria. A gente fez uma pet terapia lá no Vera Cruz também recente. Maravilhosa essa palhaça. Então, morou nos Estados Unidos e hoje está aqui no Brasil. Aí a gente fala Francesca que veio da França. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Francesca. Oi? Bom dia, Francesca. Aí eu fiz esse curso com o Marcelo nessa igreja. E aí a gente não teve muita conexão, porque eram 8 horas de teoria e 2 horas de visita técnica no hospital. E ele, além dele dar o curso, né, de capacitação, as oficinas, ele acompanha o grupo a vida toda. Todo o grupo que ele forma, ele acompanha. Ele não deixa assim, ele vem, faz o curso e tchau. Não, ele vem, faz o curso, ensina e está presente em todas as visitas. Quer dizer, isso é um diferencial, né? É um diferencial muito forte que ele tem. Porque todas as portas dos hospitais, ele tem conexão com todos os hospitais, ele abre porta para todos os grupos formados aqui na região. Em breve a gente quer estender esse curso para o interior também. Eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, eu fiz esse curso com ele, fui na primeira visita técnica. Nessa época, quem fez a capacitação foi um grupo chamado Amigos do Amor BH. Eu fiquei nesse grupo mais ou menos 8 anos, né? 7 a 8 anos por aí. Como voluntária, em 2023, eu comecei a fazer coordenação no asilo aqui perto da minha casa.
o Lar Cristo Rei. Abraço para todo mundo aí do Lar Cristo Rei também, quem não estiver assistindo o vídeo agora pode ver a live depois, né? Então, um abraço para a Márcia, coordenadora do Lar Cristo Rei. Obrigado pela oportunidade. Também queria agradecer aqui o Amigo do Amor pela oportunidade de caminharmos junto aí quase 8 anos. Eu me desliguei do grupo semana passada para seguir carreira solo, mas foi de grande aprendizado. Foi um grande aprendizado. Então, eu fui nesse curso teórico deles, recebi o diploma e depois eu fui para visita técnica e o Maritaca, ele vai nos primeiros, depois ele vai esporadicamente para, né, ver como é que tá e tal. Então, assim, a maioria dos grupos formados são feitos por ele. Ei, Marcelo! Bom dia, meu querido! Oi, mensurável valor tem esse cara. E nessa longa trajetória que você tem na palhaçada, você tem alguma experiência que te marcou profundamente? Você lembra até hoje? Recente, eu tive uma experiência muito forte na palhaçaria, muito, assim, que me marcou bastante. Eu fui solicitada, né, para estar indo no Hospital Veracruz, que tinha uma criança cometida por câncer, né, paciente oncológico. E aí nós fomos solicitados, aí foi eu, a Francesca e a Cláudia da Home Care Anjos do Bem. E a gente foi num dia só, eu e a Francesca, e ficamos 1 hora, quase 2 horas dentro do quarto. Ela não nos expulsou, apesar da dor que ela estava sentindo, né? Que ela já estava no momento terminal e a gente levou os últimos momentos de alegria para ela. No outro dia, a gente fez uma pet terapia com a Cláudia Ramquet, o cão Dexter, né? Terapeuta, e a doutora Francesca. E ela ficou acariciando o cão. Isso me tocou demais, me deu uma vontade. Eu tenho vídeo gravado, tenho tudo, me deu muita vontade de chorar. Mas eu segurei. Porque eu vi que ela estava consciente. Ela estava consciente, mas a dor física não permitiu que ela continuasse, né? A falência dos órgãos e a consciência funcionando e ela acariciando o cachorro, que lhe tocou profundamente. Isso foi numa quarta-feira, a primeira visita, na quarta, na quinta, quando foi na segunda-feira, ela veio a óbito. Então, ela foi sedada depois da nossa visita para ela ter aqueles últimos momentos de alegria. E os pais assinaram um termo de veiculação de imagem, caso eu precise divulgar esse trabalho, porque foi de extrema importância para a campanha da medula óssea. Né? Ela tem Instagram falando, desde quando ela começou o tratamento, essa garota. A mãe dela continua no Instagram dela, né? Ali. Então foi os últimos momentos dela de alegria e isso ficou na minha mente, mas ela ia ser sedada a partir daquilo para ela não mais sofrer. E isso me tocou profundamente o quão frágil é o ser humano. Então essa foi a última experiência recente que eu tive que me tocou bastante. Foram várias, mas essa foi uma que envolvia criança e aí o hospital se mobiliza mais, né? Então, ei, Joyce, como vai, palhaça Nina? Bom dia, meu amor, de Nova Lima, cidade de Nova Lima. Bom dia, meu amor. Essa também é gente fina demais. Essa menina me ajuda pra caramba, viu, gente? Ela é parceira. Obrigada pela presença, Nina. E aproveitando essa deixa aí, essa experiência sua, que realmente é uma experiência que marca, o que a palhaçaria representa na sua vida hoje? O que ela tem feito? O que ela representa na sua vida, a palhaçaria? Nossa, é uma nova forma de viver, praticamente uma nova filosofia de vida, porque no dia a dia ela é uma linguagem extracotidiana, né? Então, além de você fazer o trabalho voluntário em hospitais, asilos e abrange de uma forma geral a população. Tem um momento que eu estou aqui como Cibele, eu tenho que colocar a minha palhaça. Oi, tô pedindo que fuja! Que legal, que saudade! Eu amo essa trupe cabeça oca aí do Rio de Janeiro. Ah, gente, dá um abraço na Cláudia, na Beatriz. Eu tenho que contar a história da trupe, a minha recepção no Rio de Janeiro. É verdade.
Ele tá Ô, aguardando aqui você para fazer outra visita com a gente aqui, ué. Ai, nossa, eu não vejo a hora disso acontecer. Porque o Marco eu nem falo nada. O Marco fala que vai vir, não sei o quê, e nem aparece. ô, doutor, eu arrumei um jeito para te ver mais bonito, ó. É. Ai, que gracinha. Tá vendo, velho? Tá vendo? Ô, Marco, eu fiz 60, né, Marco? Eu fiz 60 anos, eu deixei a barba crescer, ganhei vale idoso para estacionamento. Entendeu? Tô cheio de benefícios. Meia entrada no teatro, meia entrada no cinema. Tá vendo só? O pior é que eu tô devendo uma visita mesmo. Saí de férias e não deu tempo de. Não deu para ir aí fazer uma visita aí, né? Eu tô Ah, devendo não mesmo. tem problema. Assim que você tiver um tempinho, vai ser um prazer recebê-lo, você, Cibele. Tem uma turma aí Ah, que quer vir aqui no Rio. Vai ser maravilhoso. eu vou conversar com o Maritaca, mas a gente faz uma turnê por aí. Ele é maravilhoso. Ah, beleza, ótimo, ótimo. Aí é só contatar. Mas aqui, o Jefferson, contar a história aqui, gente. Eu fui fazer um serviço cartorário no Rio de Janeiro, na cidade de São Gonçalo. Eu fui casada no Rio de Janeiro. Aliás, tive uma união estável no Rio de Janeiro. Abraço pra galera do Rio de Janeiro que vê essa live depois, hein? Ó, amo vocês, cariocas. Obrigado. Então foi assim. Eu falava carioquês, cara. Você não acredita. Mesmo. Aí eu fui fazer um serviço cartorário e entrei em contato com a trupe, porque eu já gostava do trabalho da trupe. Eu sou super fã dessa trupe. Porque essa trupe, ela tem um trabalho sensacional. O trabalho de marketing, o trabalho de humanização, sabe? Os projetos que eles fazem é maravilhoso. Então eu fiquei encantada de ver no Instagram a trupe. Eu falei, eu vou entrar em contato com essa trupe. Aí entrei em contato com o doutor Sugira que fuja. Ela, não, se você quiser vir, vai ser muito bem recebida. Aí eu falei assim, gente, eu vou perder uma dessa, não vou não fazer intercâmbio com essa galera, que a gente chama de intercâmbio, né? Porque você vai lá, você aprende, você traz pro seu grupo aquilo que você aprendeu de melhor para você. E aí o doutor Sugiro Kifuja falou, o Jefferson falou assim, você vai ser muito bem recebida. Eu não pude conhecer a esposa dele, a Cláudia, que é a doutora Rebeca. Não tive, nesse dia eu não tive esse prazer de receber. Mas fomos ao Inca, lá no. Como que chama a avenida lá? Praça da Cruz Vermelha. É o Inca 3, né? Não, Tiramos Inca foto, 1, Inca fizemos. 1, Inca 1. É Inca 1. E Inca aí 1. eu conheci a sede, porque um dia antes eu fiz a oficina lá com o Marquinhos Andrade. Manda um abraço pro Marquinhos Andrade, Pode deixar, pode deixar. maravilhoso, que me despertou também. Mandou eu gritar meu nome, eu não queria falar, eu tava tímida. E o Marco falou assim, cadê esse Beli? E esse cabelo aí, não sei o que, maravilhoso e tal. Aí o Marquinhos levanta a gente, né? Eu falei assim, o Marquinhos é ousado pra caramba. Eu falei assim, então, já tô aprendendo. Aí eu conheci a sede da trupe, que sede maravilhosa. Gente, segundo andar, uma vista maravilhosa, lá na Ilha do Governador. De um lado tem uma piscina maravilhosa, que eu ainda não tive o prazer de ir lá experimentar, mas um dia eu vou. Isso. Ele faz churrasco, ele faz festa junina, e eu amo demais. Então foi assim, maravilhosa essa visita no Inca, gente. Vocês não têm ideia, uma criancinha me abraçou lá na entrada. Ela estava sendo introduzida ao trabalho de avaliação, né? De avaliação para oncologia e tal. Ela, gente, sorrindo assim, me abraçou. Aí na hora que ela abraçou, gente, é aquela emoção mesmo, né? A gente quase chora, mas a gente segura. Mas aí foi assim, eu fui muito bem recepcionada pela trupe Cabeça Oca. Obrigado, Sibeli. E assim, eu não esqueço de vocês, aonde que eu for, eu ainda falo, gente, eu me inspiro muito nessa trupe. Eu criei uma trupe recente agora, semana passada, para nós seguir vimos. carreira solo, e foi muito bem aderida, o pessoal já comprou camisa, mais da metade do grupo, e crachá a gente já está produzindo, está em alta produção, e assim, eu fico encantada com esse pessoal, porque o que eles veem em mim, eu mesmo não via. Eu mesmo não conseguia ver esse brilho, essa intensidade com que eles me amam. Então, assim, eu dou o melhor de mim. E a trupe Cabeça Oca também foi uma das inspirações.
Então, eu agradeço de coração a cada membro do Trupe Cabeça Oca. Estou arrumando uma sede aqui em Belo Horizonte para receber vocês também, Oba, tá? um lugar para passear. Exatamente. O que eu estou fazendo? Já tenho um espaço, que é um mini teatro, aqui em cima da minha casa tem um terraço. E aqui, eu mesma fui comprando TNT e fui montando o circo da Bebel, que era lá da infância, de 7 anos de idade. Quando a Bebel fazia brincadeira de montar circo. E se eu fiz isso aqui, gente, eu olho para o meu espaço hoje, ele não é o mais chique, ele tem material reciclável. Coçando o cabelo. Olha Olha, que isso, Marcos? Que isso, Marcos? É o chifre que tá nascendo aí, Marcos? Usa igual o unicórnio aqui, ó. Ó, coloca rosquinha assim, ó, e gira. Sibeli, Oi. esse trabalho que a nossa atuação nos hospitais, ela tem ela toma uma dimensão muito grande, né? Eu tenho uma menina no INCA 1 que ela sempre, no dia da quimioterapia, era o dia da minha visita. Sim. E eu bati a última quimio com ela. Hoje ela fez 15 anos, esse ano ela fez 15 anos. E ela é semi-analfabeta porque ela cuida de um câncer na cabeça desde novinha. Sim. E ela fez a cirurgia aos 7 anos para retirada do tumor. Sim. E agora, com 14 anos, quando ela bateu eu bati o sino com ela da última quimio, que ela pediu que eu batesse. Sim. Ela fez um pedido à família. Que ela tivesse, como lembrança, um aniversário de 15 anos e que tivesse a presença do Dr. Sugiro que fuja. Ai, gente, eu te contar uma coisa que o Dr. Sugiro que fuja eu viajei 2 horas de viagem com a Cláudia. Eu fui normal, ela me viu. Poxa, que bom que você veio na minha festinha. Festa que todo mundo se envolveu para fazer para ela, tá? Era doação. É incrível. Aí a diretora da escola dela, que está cuidando dela, falou comigo: você veio de palhaço? Eu falei: tá lá no carro. Enquanto ela foi trocar de roupa, eu fui lá no carro trocar de roupa, e a Cláudia filmando. Aí ela falou: tem uma surpresa para você de uma pessoa que te conheceu no INCA. Ela não sabia que era eu, porque ela já tinha me visto na festa. Gente, quando eu entrei, qualquer dia eu vou publicar essa filmagem, tá? Publica Quem mesmo. vê chora. Todo mundo levantou, ficou em pé, batendo palma, eu entrando, e ela, sabe, é muito prazeroso. Nós temos É emocionante, é uma emoção grande. Aquece o coração, esquenta, a gente tem coisa melhor, não. Eu aprendi uma coisa com o Dr. Sugiro que fuja. Sabe a receitinha? A Bebel hoje, ela dá receita. No hospital. Sabe com quem que ela aprendeu? Com o Dr. Sugiro que fuja. Vou até mostrar pra você que agora... Aí, Marco, tá vendo, Marco? Olha, do doutor a Bebel hoje tem. A Bebel hoje tem receita. Ela produziu, ela criou uma receita e ela tem carimbo, porque o doutor a Bebel tem carimbo. Então, assim, eu posso dizer que a Trupe Cabeça Oca, ela foi muito inspiradora na minha vida. A Bebel tem carimbo, tem tudo! Doutora Bebel, ela é clássica. Ô, Bebel, pega o carimbo e faz... Eu não. Tá na testa. Ô, gente, eu não vou atrapalhar a live de vocês. Aqui, ó, tem a Bebel olha o coração também, assim, sabe? Lá, a Trupe Cabeça Oca inspirou muito a Bebel. Foi mesmo. É verdade. Outra coisa que a Bebel gosta, acho que esse aqui ela levou lá, não foi? Você lembra? Não, olha... Eu acho que esse aqui a Bebel levou na bolsa, porque a Bebel gosta de cantar. Legal. Eu te agradeço demais, viu, Jefferson? Obrigada por participar da live. Foi muito prazer ter conhecido vocês. Eu quero voltar, eu desejo meu coração voltar a interagir com vocês. Agradeço a todo o pessoal aí da Trupe Cabeça Oca por mim. Diz que, amo cada um de vocês, tá? Obrigado. Valeu. Beijo na Cláudia, que me recebeu muito bem. Aproveitando que você está aí, você vai dar a sua última mensagem. Só me tira uma dúvida, você é vascaíno ou não? Rapaz,
Ninguém acredita, né? Porque eu sou filho de cortador de cana, né? E meu pai, ele não admitia nenhum dos três filhos torcerem para time de futebol. Ele era da cidade de Mimoso do Sul, lá no Espírito Santo. E ele não admitia, porque ele dizia que torcer para time de futebol era coisa de vagabundo. Aí acabou, hoje eu não torço para time nenhum. Mas já fui Ei, assistir Vasco, Pamela! Minha já fui filha assistir tá aí Vasco na no live. Estado de São Obrigada, Januário. mamãe. Te amo. Já fui no Maracanã para assistir Flamengo e São Paulo, para saber como é que é. Mas não torço. Aqui, ó, quem tá aqui, ó, Bebel. Aqui, Bebel. Quem? Oi, Alô, Bebel, doutora Rebeca! Ai, que saudade! Obrigada pela recepção, amor. Vocês foram muito importantes na minha carreira. Ai, que Te bom, amo. você é linda, você é Obrigada. maravilhosa por dentro e por fora. Obrigada, Continue amor. assim, tá? Você também. Eu sou o seu reflexo, tá? Você é maravilhosa. Me recebeu muito bem. Amo vocês demais. É a minha inspiração. Ai, Viu? que bom, que bom. Um beijo, Mar. Beijo. Beijo. Ô, Jeff, Ela tá chateada comigo desde o dia dos namorados, Marco. Que eu falei pra ela. Ela falou: você não vai me levar pra sair? Eu falei pra ele: não sai com mulher casada. Ela falou: bom, mas eu sou sua esposa. Eu falei: não abre exceção. Não adianta. Você tava tentando galantear, né, seu safado? Valeu, Marquinhos. Um abraço, Bebel. Dá um abraço no Marquinhos Andrade também. Marquinhos Andrade também foi uma das pessoas que participaram dessa evolução. Fala pra ele que, ó, amo demais, tá? Tá bom, valeu. Marquinhos, um abraço, Marquinhos. eu fiz a pergunta porque vocês têm uma parceria legal com o Clube do Vasco lá, né? Não, rapaz, ali é o seguinte, vou até te explicar. O Vasco é o único clube aqui no Rio que tem camarote para autistas. Eu sou vascaína. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu era vascaína, tá? Quando eu estava em São Paulo, eu era corintiana. No Rio, eu sou vascaína. Então, e o Flamengo tem o Flamedula. Aí o que que acontece? Nós temos um casal de amigos que eles são psicólogos e eles cuidam de crianças autistas. E fizeram esse convite para a gente conhecer 100 crianças autistas lá no Vasco, que era o primeiro encontro, né? Primeiro encontro das crianças autistas. Legal, Bebel. E ele explicou como é que nós deveríamos interagir. Hoje é o contrário. Quando nós fomos agora a segunda vez, as crianças já identificaram que nós éramos aquele do passado, do ano passado. Nossa, que legal. Já agarraram em cada um que eles se apegaram. Isso que é bacana. Entendeu? O autista ele não esquece, tá? Não Eles são esquece. muito inteligentes. Ó, São muito inteligentes. Ô Marquinhos, os autistas não esquecem. Você tira pela Bebela, não esquece da gente. Não esquece, não. Valeu, gente. Obrigado, viu? Bebel, Marquinho, quando vocês quiserem vir ao Rio, tá? Pode vir. Qualquer coisa pode ficar lá em casa, tá? Vai ser um prazer recebê-los, tá bom? obrigada. Tá? Obrigada aqui Aquela tua também, como eu amiga- estava falando, eu também estou criando um espaço aqui para ter um quarto de hóspede. Eu já tenho um terraço com um mini teatro e já tenho um escritório. A gente vai preparar para Legal. receber vocês, tá? Tá joia. Tchau, Marquinhos. Boa live aí. beijo. Um abraço. Obrigado. Fica com Deus. Me derruba. Não. Como é que me derruba? Não queria não, mãe. Ai, gente, que legal. Essa é gente boa pra caramba, ele é calmo. Nossa, imensurável também de pessoa. Então, voltando à nossa conversa aqui, se você pudesse definir palhaçaria com uma única palavra, qual seria? O porquê? Vida. Palhaçaria é vida. Ela revive aquilo que você acha que já estava morto. Sonhos, projetos, relacionamento, conexões. Então, para mim, palhaçaria é vida. Tudo aquilo que você achava que estava morto, se você aplicar as suas técnicas de palhaçaria, você consegue reviver. É como se você estivesse iluminando o invisível. E aquilo que você não consegue ver.
né? Ilumina até o invisível e aquece o coração. Então, a palhaçaria para mim é vida, é amor, sabe? É, é tudo. Então, assim, a gente é claro que a gente tem que trabalhar, né? O trabalho voluntário ainda não é muito reconhecido, não tem, assim, muita gente não valoriza como necessitava, né? Mas, assim, a gente tem que dar duro em outras profissões. Mas eu fiquei sabendo que tem uma lei já para ser reconhecida pelo SUS, né? A palhaçaria, para ser inserida no SUS, né? Como alegria, como riso terapia. Então, eu chamo carinhosamente a palhaçaria como palhaço terapia, porque ela é uma terapia. Ela muda a vida das pessoas, com certeza. Legal, isso mesmo. Ó, se falar em alegria, ó, entrou um palhaço, ó, pensa no palhaço top, é ele. Depois você segue ele. Amarelinho, oi, amarelinho. Um O cara beijo é pra você. um palhaço profissional, um palhaço exemplar, é ele. O cara é engraçado. Sério? Depois eu vou seguir você lá, me segue que eu sigo de volta. Amigo, obrigado por passar por aqui. E vamos ver a próxima pergunta aqui. Hum. Cadê? Você falou que está começando um projeto. Conta um pouquinho mais desse projeto, por que o nome, da onde veio essa inspiração do nome. Olha, na verdade, eu estou criando aqui o grupo. Aqui está uma carinha bem pequena, mas dá para ver. É a trupe Espalha Torta, né? Além da Bebê atuar como carreira solo em hospitais, pet terapia, ela sempre leva esse cachorrinho aqui, né? Assim, pet terapia, além dela atuar, né, como pet terapia, ela criou esse grupo, que é o Palha Torta, né? O que é esse grupo, né? A ideia que a Bebel teve de criar logo, a Bebel pensou na época, porque é muito grupo que procura a Bebel, não é só palhaço. Tem o cosplay, que são. Meu filho trabalha junto com os cosplays, né? Então eles procuram e vão nas minhas ações. Então tem os cosplay, eu acho muito importante, porque tem criança que gosta, né? Então aí tem músico, né? Igual tem o Valmer, tem o Luiz, tem o Beto. São músicos que eu conheci ao longo dessa trajetória que sempre me acompanham. Então, assim, eu não acho que trupe, grupo, remete a uma coisa muito fechada, né? Apesar de ser grupo, a trupe ela remete a um conjunto de artistas, né? Então, pensando nisso, eu criei a trupe para quê? Para incluir vários artistas nos meus trabalhos. Por exemplo, a gente trabalha em contexto de vulnerabilidade, né? Comunidade, rua, praça. Então, assim, por que não reunir um conjunto de artistas, né? E o palhaço, ele é divertido, inocente, angelical. E a torta que eu fiz a logo aqui na cabeça, né? Remete como Maritaca mesmo me ensinou muitas vezes, né? Ele me explicou o sentido da torta na palhaçaria. Que seria o palhaço com a torta na mão, ele gera expectativa e incomoda. Afinal, a pessoa fica pensando o que vai acontecer ou não, né, com ele com a torta, o que ele vai fazer. Então, assim, e esse grupo, ele trabalha mais ainda na adequação do palhaço, né? Porque o palhaço tem várias vertentes, Augusto, Branco, Contra Augusto, Bufão. E, assim, essa trupe, ela é para ela simplesmente trabalhar na adequação. O palhaço não é adequado. O palhaço pode tudo, ele só não pode de qualquer jeito. Ele é inadequado, então ele usa o poderoso nariz que ele tem para trabalhar essa inadequação dele na sociedade. E isso serve para a linguagem extracotidiana, que eu falei do palhaço, o nosso dia a dia. Né? Porque nos tempos passados, os bufões eram umas pessoas que tinham problemas, Corcunda de Notre Dame e outras figuras mais de livros, de história. Então, gente, a trupe, ela não remete só a um grupo de palhaçaria hospitalar, palhaçaria em asilo, instituições e afins. Ela trabalha com uma trupe de artistas, além da palhaçaria. Ela agrega,
ela conecta com outros artistas. Vamos reunir. O que não falta é trabalho voluntário, fazer o bem a quem necessita, levar a palavra de amor, a conexão para quem precisa. Então vamos reunir essa galera. Ei, Val! Bom dia, meu amor, te amo! Essa aí é a lindinha, palhaça lindinha. Obrigada por estar presente na live. Então, assim, ela agrega vários artistas. Então, por que não? Mágico, conheci recentemente um mágico, né? Ele chama Robson, mágico. Ele tem um trabalho de mágica, ele trabalha profissionalmente como mágico. Tem os cosplay, tem os palhaços que tá lá, asilo, tem os palhaços de comunidade, tem o teatro, que é uma outra pegada. Então, assim, é isso. Então, o palhaço ele não interpreta, ele simplesmente é. Então, a trupe, além do palhaço, ele agrega outros artistas. Então, ele foi oficializado agora em 16/6, assim que eu desvinculei, né, do grupo Amigos do Amor, por qual eu caminhei tantos anos, eu resolvi colocar essa prática, essa ideia que já estava né, já estava o rascunho, eu resolvi colocar ela, né, para fora e oficializar aí o grupo e criar esse grupo. Legal, legal. E na sua visão, a palhaçaria pode ser uma ferramenta que combate a depressão? Ou apoio à saúde mental? Com certeza! Eu sou exemplo vivo disso. Ela mudou o meu olhar, ela traz resultados positivos, né? Mesmo em situação de conflito. Às vezes você está ali numa situação de conflito, você não sabe o que fazer. E aí você aplica a palhaçaria nesse contexto positivo de conflito, em situação de conflito, ela é terapêutica e transformadora. Eu costumo chamar, como eu falei antes, palhaço terapia, porque além da linguagem extra cotidiana, ela é terapêutica. Então, assim, com certeza eu sou um exemplo vivo disso. É verdade. Ó, o Amarelinho falou: o teatro enriquece muito a palhaçaria. Muito, teatro. Eu tive uma experiência no teatro final de 2023. Eu fiz um curso para palhaçaria em teatro lá com Maria Cutia, em Belo Horizonte. E eu vi que a pegada era diferente. Ah, Sibeli, você gostou? Gostei. Teve os pontos em que eu não conhecia. Bati de frente com algumas coisas que eu não entendia. Mas a palhaçaria é assim. Você não vai ter tudo linear, do jeito que você gosta, do jeito que você quer, do jeito que você está acostumado. Você tem que apanhar, você tem que ir, você tem que bater, você tem que conhecer teatro, hospital, asilo. Chora, vai pro banheiro, chora, sai, alivia e volta. Sabe? Respira. Porque a palhaçaria é aprendizado, é estudo, é aprofundamento. Então, assim, é isso. Né? E como você está começando um projeto novo agora, que recado você deixaria para quem está começando nesse mundo aí? Para encerrar já ou não? Bom, que recado você deixa para quem está começando nesse caminho da palhaçaria? Olha, eu falaria assim que além dela ser positiva, né? Essa mensagem ela carrega um toque de cuidado também, né? Que eu vou deixar aqui, além de positiva, eu vou deixar um toque de cuidado. Siga seu coração, mas leve seu cérebro junto. Por que eu falo isso? O amor por si só, ele é capaz de transformar vidas, né? Por si só, o amor é intrínseco. Mas quando usado com sabedoria, mas ele se torna ainda mais poderoso, digamos assim. Ele se torna ainda mais poderoso. Então siga o seu coração, mas leve o seu cérebro junto. Aplique o amor com sabedoria, né? Aplique o amor com sabedoria. Use as suas melhores estratégias. Sabe por quê? Para ajudar o seu próximo. Isso às vezes, o seu pouco na vida de outras pessoas é muito que ela estava precisando. E talvez você nem saiba, mas você pode ser inspiração que alguém precise para continuar.
Às vezes a pessoa está desistindo da vida. Ela não quer mais viver. Mas você é a inspiração da vida dela. Siga o seu coração, leva o seu cérebro juntos, os dois andam juntos. Não tem como separar um do outro. Entende? E o que eu usei na minha vida na palhaçaria, o que eu fiz para mudar a minha vida na palhaçaria, para hoje eu conseguir falar, para hoje eu estar conseguindo falar com você aqui na live, né? Que é a primeira live que eu faço. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, mas aproveitando o ensejo para te agradecer por esse convite. Então, assim, eu transformei aquilo que mais me machucava em algo poderoso. Para mim foi um antídoto, né? É um antídoto de cura. Eu usei a palhaçaria porque eu estudei, eu aprofundei. Então, assim, haja com empatia, com amor, leva seu cérebro junto, com palavras simples, né, que tocam o coração e a alma ferida de um irmão ou de uma irmã. Então, use as palavras de empatia, com esse amor que você está, né, demonstrando que você está agindo com amor, que você está fazendo o trabalho com amor. E você vai sentir esse poder transformador da sua alma por meio da conexão. Eu digo assim, na palhaçaria humanizada, a gente tem essa conexão que nas outras palhaçarias não se aplica. Obrigada, Marcelo! Trufe, a trufe tá aí, a trufe cabeça oca. Obrigada, gente! Então, assim, você vai sentir o poder transformador na sua própria alma. Porque além de você conectar com outra pessoa, com outra alma, com alguém que está precisando da sua palavra, da sua conexão, por meio dessa conexão de alma, que só a palhaçaria humanizada ela é capaz de despertar no ser humano, da pessoa, ela é uma ponte, ela une sentimentos genuínos, né? Ela nos mostra com leveza e verdade o caminho do bem. Então, assim, isso mudou a minha vida, isso mudou o meu olhar, isso mudou a minha forma de viver. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Além de ser um recado positivo, também é um alerta. Leve seu coração, leve o seu cérebro junto. Não fique competindo com um colega que tem o mesmo objetivo que o seu. Se você saiu... Obrigada! Quem está falando aí? Sim, parabéns pela atividade linda de ver alegria para as pessoas que tanto precisam. Obrigada, amor, pelas palavras. Vocês são muito importantes na minha vida. Então, assim, além da mensagem positiva, né, dessa conexão humanizada, de mudar a vida de uma outra pessoa, ela muda a sua própria vida primeiro. Quando você vê um problema na outra pessoa, você vai pensar, por que né, olha para você é o reflexo da outra pessoa. O que eu estou levando de melhor? Será que o que eu estou levando para ela é aquilo que eu gostaria de receber? Ou que ele gostaria de receber? Ou que ele está precisando? Então, assim, a palhaçaria ela é extensa. Ela tem muito leque, ela é muito profunda. Ela envolve vários tipos de atividade com o público, principalmente com o público vulnerável, hospitalizado, em asilo. Então, é isso. Essa conexão é muito importante. Siga o seu coração. Use palavras de empatia. Leve seu cérebro junto. Não use competição com o colega. Que eu sou melhor, que eu sou mais bonito, que eu sou mais chique. Não. Use a conexão com o seu colega para que você conecte com a outra pessoa. Para você levar para outra pessoa aquilo que ela realmente necessita. E o Marcelo está falando que é muito estudo também. Nossa, bota estudo nisso, né, Marcelo? Bota estudo nisso, mentoria. Eu tenho um espaço aqui onde o Marcelo dá mentoria, o Marcelo dá aprofundamento, o Marcelo dá reciclagem. E agora eu estou com os diretores do Riso também, que é um outro grupo de palhaçaria que abriu. Olha que legal. O Grupo Amigos do Amor trouxe um leque.
Através do Amigos do Amor, eu abri eu fundei o Palhatorta, a outra colega fundou os diretores do Riso agora recente. Semana passada, olha que coisa bacana. Então, através de um grupo, se tornou 3 para trabalhar em prol das pessoas que precisam. Quando eu falo não é competição, é conexão. É isso, pega a dica. É isso. É trabalhar em prol. Quanto mais gente tiver para trabalhar para o outro que está precisando, melhor para a humanidade. Eu estou aqui, não sei quanto tempo eu vou estar nesse planeta, mas eu espero que nasça pessoas sempre empenhadas, né, nessa mesma visão que o Marcelo me ensinou, que o Marcelo é meu parceiro de trabalho. Eu queria que as pessoas, assim, para um pouco, respira, dá uma pausa, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção no seu trabalho, né? Para isso é que existe mentoria, aprofundamento, reciclagem, oficinas. Vamos estudar mais, gente. As pessoas estão muito rasas. Vamos aprofundar um pouco mais, vamos nos entregar. É muita entrega nesses anos que eu tive, de 8 anos. E de 1 ano e meio para cá que eu estou em parceria com o Marcelo, tudo isso que eu estou falando hoje foi através dele. Foi ele que me inspirou me aprofundando na palestraria. Eu fiz a oficina, mas não é suficiente. Você tem que andar com o outro. Você tem que ver o problema do outro. Nós não somos perfeitos. Marcelo. Oi, Cláudia! Vovó Lilica, dá um beijo no netinho, amor. Ele é realmente uma pessoa incrível. Então, só tendo parceria com ele e ajudando ele nas capacitações, todas as capacitações que ele faz, eu estou lhe auxiliando. E isso me deu uma base tão forte que hoje eu estou aqui falando com você. Tudo isso que eu estou falando com você é estudo, mais acompanhamento. Não teria como eu estar falando o que eu estou falando hoje se eu não tivesse tido esse acompanhamento com ele, esse aprofundamento. Então eu valorizo muito o trabalho dele. Eu estou com ele, sou parceira dele. O pessoal, ele tem muito palhaço que ele montou. Mas deve dar mais de 3.000, 5.000 palhaços aqui na região de Belo Horizonte, formado por ele. Humanizado, na minha linha. Eu sou uma palhaça humanizada. É diferente. A pegada de palhaça humanizada é diferente. Você se preocupa com o outro, você quer saber se o outro está bem, você quer saber se o colega está bem, você quer saber se o colega tem sintonia com você, você dá um toque, olha, essa maquiagem não está legal, olha, esse cabelo não está legal, não usa peruca no hospital, porque o vocal não carrega na maquiagem, você tem que, quanto mais o nariz, né, o menos é mais, isso aí é a palavra dele. O menos é mais. Por que você vai carregar na maquiagem? Você vai passar medo nas pessoas? Então, eu valorizo pra caramba mesmo. Então, é isso. Eu tenho muito para falar, que 1 hora é bem pouco, mas a gente pode estender uma outra oportunidade. É bom você ter tipo, um parceiro ou alguém por perto, sempre dá um toque em você também, né? Dá uma dica, né? Chega aqui, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa, não fique chateado comigo. Mas isso não tá legal. Isso assim não vai cair bem, por isso. Igual, por exemplo, o palhaço com roupa curta. Sensualizando a área sensível de pessoas que estão no asilo, por exemplo. Tá ali fechado, não tem contato com a vida social, vai e demonstra, né, carnalmente ali suas pernas, seu peito, e aí? É legal? Não, não é legal. Né? Se você está no hospital, você não tem que despertar esse tipo de coisa que vai trazer problema para a enfermeira. Você não vai no asilo trazer problema para o cuidador de idoso, né? Vamos manter o nível. O menos é mais. Menos mostra menos as pernas, mostra menos decote. O menos é mais. Maquiagem, para que carregar o menos é mais? Para que usar peruca, gente? Não, o menos é sempre mais. Palavras do mestre de faca e que eu vou carregar a minha vida toda. É isso. Muita gratidão. E a sua rede social da Bebel, do projeto novo que está vindo aí também? Não entendi. Pode repetir o início?
Para a gente encerrar agora, conta um pouco mais da sua rede social, onde o pessoal pode te achar, o Instagram da Bebel, o Instagram do É, projeto. a Bebel, o nome dela começou, primeiro, né, falando o nome da Bebel, foi um apelido carinhoso que eu recebi da família e de amigos, porque tem uma amiga minha que ela chama Marai, Bebelzinha, Bebel, Bebel, então ficou. Eu tenho uma prima em São Paulo, eu passei por São Paulo também, conheci o Arnaldo, né, doutor Nanau, ele veio dar uma oficina aqui também, muita gente boa. Acompanhei um pouco o trabalho dele, me ajudou bastante, me ajuda quando eu tenho uma pergunta para fazer para ele, sempre no meu WhatsApp, eu chamo o doutor Nanau, isso e isso, como é que tá, nananã, ele também me fala, mas a minha conexão, apesar, a gente tem que ter conexão com várias pessoas nesse intercâmbio. Mas a Bebel, ela tem uma prima em São Paulo que tem o mesmo nome que a mãe dela deu, que ela é um ano mais nova, por causa de mim, né? Meu pai, ela gostou do meu nome, meu pai me deu esse nome, a irmã dele gostou e colocou o nome da minha prima. E um dia eu vi a mãe dela, eu fui em São Paulo, né? Ela mora ali na Arthur Alvim, em São Paulo. E aí eu vi ela chamando a minha prima de Bebel. Bel. Aí eu gostei. E o pessoal pergunta, qual é o nome que você gosta de ser chamada? Ah, Bel, Bel, Cici, Belinha, Cibelinha. Então tem vários apelidos, Bela, mas o Bebel, ele, pra palhaçaria, ele me deu um sentido maior. Eu tive também na Paissandu, onde eu tenho uma prima que é psicóloga, ela tem uma clínica ali na Paissandu, do lado da 25 de março. E aí eu também conheci o doutor Nanau na casa dela, onde a gente tomou um café. Não sei se você já ouviu falar do doutor Nanau, é o Arnaldo Nanau. Ele foi lá tomar um café com a gente. E aí a conexão começou também. E ele também me deu algumas dicas bacanas. Obrigada por assistir essa live, doutor Nanau. Um abraço para você. Muito obrigada por tudo também que você já fez. Então, assim, é extenso, né? O currículo é um pouco extenso, mas eu creio que valeu muito a pena. E aí, qual foi a mesma pergunta? Repete. Para você, aonde pode achar a Oi? Bebel? Aonde que o pessoal pode... A Bebel criou um brechózinho virtual. A Bebel tem o pessoal dela, que é a Cibelinha, @CibelinhaBH, que é o pessoal, né? Que ela formou em Direito agora, do ano passado. Então, ela está criando todo um trabalho ali e para preparatório para um outro Instagram profissional, como advogada, mas ainda está em arco de estudo. Eu sei que eu formei recente, eu reconheço que eu sou uma jovem advogada. Eu não sou uma advogada jovem, eu sou uma jovem advogada, né? Então, eu formei em Direito e eu estou me preparando para isso. Então, pessoal, Cibelinha BH, palhaça, doutora Bebel é Cibele DRA, Bebel. O brechózinho é brechózinho da Bebel, que também é um outro trabalho à parte, angariando fundos para minha futura ONG que eu pretendo montar, para trabalhos voluntários, para abastecer meus voluntários de almoço, Uber e etc. No que vir aí a gente vai fazer. Então o brechózinho da Bebel tem esse intuito. Então, o mais usado solo, que é o Cibele D de dado, DRA, Bebel, e tem agora a trupe palhatória, que é o grupo que eu falei que é uma trupe, né? Que eu me inspirei na trupe Cabeça Oca. Então, essa trupe é para agregar diversos artistas. E aí eu estou trabalhando em vários projetos. Domingo eu realizei 2 projetos aqui, através da palhaça Maricota, né, minha doutora Maricota. Ela está criando um projeto sarau na rua. E eu tenho um projeto anti-bullying, que eu estou trabalhando com o Marcelo, uma peça, para introduzir o bullying na peça teatral de palhaço, para a gente ir para as ruas. Então, eu preciso muito, é uma caminhada longa. Eu ainda tenho um ano aí de estudo ou mais para trabalhar com isso, para estudar, para realizar esses projetos que eu quero, para poder entrar nos sites, para participar de edital, ou participar com outros palhaços também que vier aí com editais, né, para agregar. É um caminho longo, mas eu pretendo chegar a esse nível. Então vai lá, os 2 de palhaçaria. Cibele DRA, que é de doutora, Bebel. Esse é uma carreira solo, onde eu faço vários trabalhos. E Legal. @trupe Os Palha Torta, que é o grupo que eu recentemente montei, que é um projeto.
Legal. E para a gente encerrar, vamos tirar a nossa foto? Claro. Ó, tem até celular aqui, ó. Aquela pose de palhaço. Olha para onde? Pro horizonte. Sibeli, Tirou? você Marco, antes de terminar, deixa eu dar um beijo na Ariane, que é a do grupo Anjo da Alegria, a qual eu comecei também agora eu estou com 3 grupos, o Trupe Palha Torta, o Anjo da Alegria e Diretores do Riso. E essa menina, Ariane, é uma parceiraça. Ela tem me ajudado muito no meu grupo e eu também tenho ajudado muito no grupo dela para a gente crescer junto aí. Ariane, eu não podia deixar de falar de você, né? Então, você mora no meu coração, os Anjos da Alegria moram no meu coração. Eu te amo, não sei se você está na live, mas desde já te deixando um grande abraço, dizendo o quão você é importante na minha vida. Os trabalhos que a gente está agregando com Anjos da Alegria, né? Está sendo muito importante. A Rose também, que é fundadora do grupo, Diretores do Riso. Muito obrigada por tudo, por acreditar em mim, por me ter dado oportunidade no Grupo Amigos do Amor, como coordenadora, a qual aprendi muito. E eu estou fechado com vocês e a gente vai continuar nessa caminhada juntos. Tá bom? Um beijo. Sociedade Quase Secreta do Marcelo, que foi a minha base também. Marcelo, Sociedade Quase Secreta é o nome da fundação do grupo do Marcelo. Só que ele é muito focado em mentoria, capacitação, reciclagem, etc. Então, ele também é um grupo profissionalizante. Muito obrigada, Sociedade Quase Secreta e toda a galera da Sociedade Quase Secreta. Gente, se eu esqueci alguém, pelo amor de Deus, me perdoe. É a primeira live e eu, assim, tô aprendendo. Um beijo. Agradecer você por ter aceito o convite e que você possa continuar nessa evolução toda, nesse projeto que você participa, que você está começando, que Deus possa te abençoar ainda mais. E agora a palavra é sua. Amém. Esse aí, fica à vontade. Para encerrar? É isso, eu queria agradecer a todos que participaram da live, especial aí a galera que está junto comigo, né? Francesca, minha filha, meu filho Raiza, né? Que às vezes participa nas ações como fotógrafo, Marcelo, a toda a galera da Palhaçaria Humanizada, de todos os grupos que eu já participei, de todos que me ensinaram de alguma forma. Eu queria dizer que vocês são muito importantes na minha vida e que a gente vai continuar junto. E apesar de às vezes eu ter que me afastar um pouco por causa de estudo, né? Na área do direito, às vezes eu estou estudando, estou fazendo algumas pós aqui, né, em off, eu estou estudando, eu estou me adentrando um pouco mais no direito, porque o jovem advogado ele não sabe nada, sai da faculdade sem saber, tem que estudar um pouco mais. E aí, apesar de toda essa correria, apesar de tudo que eu tenho planejado, e às vezes nem sempre dá certo, eu queria dizer que cada um de vocês que passaram na minha vida, que eu não. É tanta gente. Ei, Lu, ei, Cláudia, obrigada. Queria deixar para vocês meu abraço de coração e dizer que tudo que eu faço com muito amor. Tudo que eu faço, eu procuro dar o melhor de mim e quem está comigo sabe disso. Porque eu me empenho. Naquilo que eu me empenho, eu faço bem feito. E se me der um trabalho para fazer, eu tenho que chegar lá, eu tenho que realizar. E se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falar não, é não. Mas se eu falar vou fazer, eu vou até o fim e alguma coisa vai sair. E tem que ser bem feita. E é assim. Então, minha vida é essa, bem transparente nesse sentido. E eu agradeço a você, a todos, como é que chama o seu grupo? Somos todos um só coração, né? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de começar a desenvolver esse trabalho na live, porque é a primeira live que eu participo de palhaçaria, então vai ficar marcado para sempre no meu coração. Vamos aprofundar essa conexão. E vamos lá no Rio de Janeiro ver o Jefferson, o Truco Cabeça Oca, que eu tanto amo, a Cláudia. Já teve convite, hein? Tem prova aqui, hein? Online desse convite.
Vamos lá, você também vem aqui para a gente fazer. Doutor Café lá de Goiás, um beijo pro Doutor Café também, que é uma conexão que eu tenho em Goiás. Então eu tenho São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. E vamos indo para o mundo, vamos ganhar o Brasil e vamos ganhar o mundo se for preciso, com a palhaçaria que está lá. Então, muito obrigada de coração. E aí me sigam e vamos continuar os trabalhos. Estou aqui para agregar com todos vocês. Um beijo e muito obrigada. Verdade. Deixa eu agradecer aqui para quem. Amarelinho, meu amigo, obrigado por participar da live. Beijo, Val. Beijo, Amarelinho. Obrigada por participar. Todos vocês que participaram. Depois eu vou dar uma revisada no vídeo. É um início, né? Mas eu vou dar uma revisada e eu vou agradecer a cada um de vocês por estar aqui comigo. Um beijo. Sibeli, um beijo. Tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Gente, brigadão por mais uma conversa boa. E até a próxima conversa boa. Até mais. Se Deus quiser. Até a próxima.